O Japão tem muita lenda, né, cara? Tem muita lenda sobre muita coisa. Quando você foi pra lá, você sentiu isso? Que eles, por exemplo... Muita superstição? É, exatamente. Cara, eu não diria superstição. Sim, tem muita superstição, só que eu acho que o tema, assim, a sensação geral é meio que assim, parece que o mundo físico, ele tá ligado com o mundo espiritual, sabe? Certo. Porque assim, em muitas épocas do Japão, principalmente era Heian, que é a época de corte ainda, lá atrás, 1300, se eu não me engano. O jeito que as pessoas olhavam pro mundo era realmente, assim, uma coisa interligada. Os deuses tinham, sabe, consequências, as ações deles teriam consequências dentro do mundo carnal, digamos assim, sabe? Entendi. Espíritos não era uma coisa assim de, outro mundo, né? O mundo dos espíritos e o mundo dos... tá tudo misturado, tudo junto. Entendi. Então, por exemplo, sabe aqueles... Você já foi na Liberdade? Já. Sabe aquele portal, o Tori? Sim. Aquilo lá significa, quando você passa por é que você tá entrando num digamos assim, no espiritual, sabe? Você tá botando o pé no espiritual. Olha só. Toda vez que você... Não precisa necessariamente passar por ele. Só de você ver um torizinho, pra alguma coisa ali, algum espírito tá ali perto, sabe? Então, tipo, você tá chegando perto do espiritual, sabe? Mesmo estando no carnal. Olha Nossa, só. E é uma coisa coletiva, né? Porque é todo mundo. Você não precisa ir explicando. Porque eu acho que aqui no Brasil tem muita vertente, tem muita religião, muito lado. O espiritual vai para muitos lados, né? E isso é bem parecido com isso aqui, né? Que seria uma espécie de... Esse daí é um tori. É um tori? Esse daí. Isso aqui é interessante, porque isso aqui é um santuário abandonado em... Como que é o nome dessa cidade? Shirata Daijin. É um santuário abandonado em Shirata Daiji. E é muito louco, porque dizem que uma garota de 16 anos, ela foi exorcizada lá dentro. Tipo, perdão. Uma garota de 16 anos, ela ficou possuída lá dentro. E a energia desse santuário ficou totalmente carregado. Já foi exorcizado várias vezes esse santuário e tal. Mas ainda assim, pessoas que vão lá dizem que tem uma energia pesada. Então tem totalmente a ver com isso aí que você acabou de falar, que é tipo espiritual, sabe? É um santuário. Tanto é que o negócio é um santuário, né? É uma coisa... Eu acho que... Depende, né, de como você olha, mas eu acho que é até um pouco preocupante às vezes, porque essa crença no espiritual, né, tá ligado ao plano físico, né? É tão forte que até hoje existe Vocês conhecem o termo burakumin? Não. No passado, existiam pessoas que trabalhavam muito com coisas relacionadas à morte. Certo. Por exemplo, carcaça de animal, transportação de corpo, sabe? E às vezes até instrumento. Por exemplo, o taiko, que é um tambor japonês, ele usa o couro do animal para fazer a parte onde você bate, né? Do instrumento de percussão. Tudo isso que era relacionado à morte manchava muito a pessoa que trabalhava com isso, sabe? Ela era tida como uma pessoa, assim, de má sorte. Ela tava como se... Era como se ela tivesse uma praga, sabe? Uma praga que ia trazer um karma ruim e tal. E até hoje, esses burakumin, que eram essas pessoas que trabalhavam com isso, elas são, dependendo da ocasião, elas são, digamos assim, sofrem um preconceito. Olha só. Por exemplo, tem uma... Gente, o Japão ele é avançado, tá? Ele sempre teve Tinder. Sempre. Desde sempre. Existem as agências de casamento arranjado. E lá você coloca lá a sua altura, o quanto você ganha, seu emprego. E também tem a parte da sua família, dos seus antecedentes, né? Olha só. E se um desses antecedentes for um burakumin, já é uma questão, assim, já é um motivo pra pessoa deixar, tipo, não ver ela como um parceiro possível. Homem e mulher, não importa. Por mais que seja seu tataravô, sei lá. Não importa. Não importa, porque parece que essa coisa vai passando de família, filho geração. em filho, sabe? Nossa, geração em geração. Que loucura, cara. Um filme muito bom, eu só sei o título dele em inglês, que é Departures. É um cara que ele se empolgou muito, assim, né? A história conta como é que fala? O tocador de violoncelo. Violoncelista? Eu não sei. Enfim, é um cara que ele participou de uma orquestra, né? Entrou numa orquestra, ele se ferrou nessa orquestra porque ela fechou. Ele comprou um cello caríssimo, se endividou e, como a orquestra, né, desbandou, ele teve que começar a trabalhar com empregos assim, tipo de açougue,
Ele começou a trabalhar em funerária, se não me engano, no filme. Nossa. E o filme mostra muito bem, tipo, uma realidade assim. Esse filme ganhou até um Oscar. Mostra muito bem a realidade, tipo, de quem se torna um buraco-minho, ou, enfim, quem tá relacionado a esse termo, né? A esposa dele começa, sabe, ficar afastada. A família começa a tratar diferente. Todo mundo que conhecia ele e agora sabe que ele começou a trabalhar com atividades funerárias, começa, sabe, tipo, a olhar estranho, se afastar. Nossa, que loucura. Então, é um filme que conta mais ou menos o ponto de vista de quem vive... Essa realidade. Essa realidade. Cara, você falando, me lembrou um filme brasileiro, me lembrou O Morto Não Fala. Que o cara, ele trabalha Esse no filme é IML. Trabalha com morto, sabe? Mesma coisa, trabalha com pessoas mortas e tal. E aí, o que acontece? Mano, é foda que aí realmente ele chega em casa mal cansado, a mulher dele, meu, que cheiro é esse? Ai, vai tomar banho. E ele mal cansado, tipo, não, queria um abraço. Ela, ai, sai daqui. Depois ela descobre que ele descobre que ela tava traindo ele e tal. E nesse filme, os mortos começam a falar com ele, tá ligado? Os mortos começam a falar, inclusive, o que ela tá fazendo. Tipo, ó, sua mulher tá te traindo, velho. Caraca. É um bagulho louco. É um filme brasileiro, mano. É um filme brasileiro. Bom, um dos melhores filmes de terror brasileiro que eu já vi. De verdade. Morto Não Fala. Morto Não ele Fala. ganhou um monte de premiação fora. Ele foi lançado primeiro fora, depois aqui. E o que é legal é que eles conseguem trazer... a cultura brasileira pro terror. Então, assim, eu vou dar um spoiler, mas não tem... Não vou considerar um spoiler, porque o que o Fabinho falou, tipo, foi bem raso, assim, sobre o filme. Tem uma hora que ele vai passar pelo quarto dele, só que do nada tem um monte de linha de pipa com cerol. Então ele anda assim e, tipo, começa a se cortar, sabe? Então, tipo, não é que, tem, sabe? Que nem, sei lá, nos Estados Unidos, sei lá, tem uma coisa que não teria aqui. Eles pegaram realmente coisas brasileiras, assim, pra dar o terror, pra trazer o negócio. Exato. Então, tem outra cena também que ele tá lá no necrotério e tinha acabado de acontecer uma enchente. Então, começou a vir corpo. Começou a vir corpo, sabe? E aí começou a lotar aquilo. Aí ele, meu Deus, tal. Mas, assim, a história é muito boa. Esse filme é muito bom. Esse filme é muito bom. Anotado. Lembrou, porque realmente é ao lado de quem vive essa realidade, né? Loucura isso, cara. Loucura. E tem até grupos, assim, né, que são... defendem, né, os direitos, falando, cara, não tem nada a ver isso, sabe? É só um trampo, que bom. né? Mas não é como se eles tivessem muita relevância, assim, sabe? Eles não têm muita voz, sabe? Tipo, querendo ou não, a crença interna ainda fala mais alto, sabe? Eu não sei se... Sabe essa coisa do budismo e shintoísmo? Sim. Só que o shintoísmo, pelo menos assim, né? O que eu estudei. Ele é considerado uma religião quase que nativa do Japão, sabe? Então, é uma coisa realmente enraizada, sabe? É difícil escapar um pouco disso, sabe? É meio pesado. Loucura isso, né, cara? Loucura. Caraca, mano. Que doideira. Uma brisa. E assim, é uma brisa porque assim, tem isso, mas aí tem aquele festival lá do Pinto. Do pênis. Tipo, mas muito... tudo tem uma mensagem, né? Tipo... Tudo tem uma mensagem, exato. Não é que é um festival pornô, entendeu? Tipo, que nem Parada Gay vai ter Parada do Pinto. Mas é uma questão de fertilidade, porque eles reconhecem o órgão genital masculino como um símbolo de fertilidade. Exatamente. E além disso... E o feminino como de criação. Exatamente. E além disso, as mulheres... também esse festival foi criado para celebrar as mulheres... as prostitutas antigas do Japão, que elas rezavam para o pênis de aço para abençoarem os negócios dela e ela terem sucesso. Caraca. Então é realmente... E também tem toda uma questão realmente, além de ter esse festival, justamente pela fertilidade, eles arrecadam dinheiro para doar para quem tem doenças sexuais, quem sofre com esse tipo de coisa, entendeu? Então, tipo, tem tudo um porquê, não é zoeira, né? Parece que é uma coisa, sabe? Tipo, criançona, assim, né? Exato. O tamanho do pau, sabe? Exato. Porque quando você olha as fotos... Mas acho que é muito do Brasil isso, né? De ficar zoando com essas coisas. Quinta série não deixa, né? Não deixa, né, mano? Mas se você jogar no Google, você vê as imagens, é tipo... Tem um pintão grande rosa, assim, que eles ficam levando e tal. Tipo, é um negócio que você fala, mano, o que tá acontecendo? Mas tem todo esse negócio por trás. Foi você que falou que tinha alguma coisa dessa, assim, que era um... Ou foi a Stephanie? Não lembro. Alguém tinha comentado que viajou pra algum lugar e tinha um souvenir com um pintão. Acho que foi a Amanda.
Que ela foi num barzinho, e aí tinha um jogo lá é verdade. Alguma coisa lá, se você acertar, você mostra o P. É verdade. É mesmo? Abaixa as calças, um bagulho assim. É. Que bizarro. Bizarro, mas é velho. na Coreia, né? Não sei, acho que foi no Japão, hein? No Japão? Eu me lembro que era Japão. Mano, Japão tem uns bagulho muito doido, né, velho? Japão, mano, sério, o Japão é meio pirado, velho.